Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Edgar e hoje a gente vai prosseguir no conteúdo da apostila falando um pouquinho sobre genética molecular, né? Que a gente vai começar falando sobre o que acontece ali no nível celular para que haja toda a questão da variabilidade genética, para que haja toda a questão realmente de como é que a gente aplica, por exemplo, as leis de Mendel, né? Então a gente começa falando dos ácidos nucleicos, que eles são ou aquelas fitas únicas de RNA ou aquelas fitas duplas de DNA, né? Os ácidos nucleicos eles têm esses nomes porque eles são formados por nucleotídeos, que por sua vez, esses nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, uma pentose, que essa pentose pode ser ou desoxirribose ou uma pentose ribose, que a gente vai ver, e uma base nitrogenada que a gente vai ver vai ser imprescindível, por exemplo, para a formação de aminoácidos e, consequentemente, a formação de proteínas, tá bom? É importante dizer que esses ácidos nucleicos eles fazem parte dos compostos orgânicos de quando a gente fala da bioquímica, tá? Então, eles são aqueles compostos que são formados por uma cadeia carbônica, que dentre esses compostos a gente pode falar os carboidratos, os açúcares, né? Os lipídios, vitaminas e os próprios ácidos nucleicos. Um exemplo de um composto que não seria orgânico seria, por exemplo, a água, né, que não tem a presença de uma cadeia carbônica. Ou alguns sais minerais que também são imprescindíveis para o funcionamento do ser humano, mas eles infelizmente não têm uma cadeia carbônica. E a gente vai começar falando sobre o DNA e o RNA, certo? Como é que o DNA se comporta e como é que o RNA se complementa ele, falando de alguns processos como transcrição, tradução e replicação, que tudo começa com o DNA, tá bom? Então, indo mais a fundo aqui, a gente vai começar falando sobre realmente o que compõe esses ácidos nucleicos, né? A gente poderia dizer que os ácidos nucleicos eles são esses conjuntos de nucleotídeos que eles vão formar uma fita única de RNA ou uma fita dupla de DNA. A gente vai ver que eles vão se complementar na forma de que as bases nitrogenadas vão se conectar ali, certo? Por pontes de hidrogênio, mas começando aqui. Essa aqui seria a estrutura principal de um nucleotídeo, ele vai ser formado por um grupo fosfato, uma pentose, em que essa pentose ou pode ser uma pentose ribose ou uma pentose desoxirribose. Como é que eu sei? Pela presença desse OHzinho bem aqui, né? Este grupo álcool. Se a gente fosse tratar de uma desoxirribose, isso aqui seria sem esse OH, tá? Seria apenas um hidrogênio ali, então a gente não precisaria dessa classificação bem aqui. E a gente também vai ter uma base nitrogenada aqui, que pode ser uma guanina, citosina, adenina, timina, mas a gente vai ver como é que a gente pode identificar só olhando aqui também, tá? Importante dizer quando a gente fala de DNA ou RNA, a gente está falando de ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. Então a gente observa a pentose, tá bom? Então se essa for uma pentose ribose, a gente está falando de um ácido ribonucleico, ou seja, um RNA. Se a gente estiver falando de uma célula de DNA, né? Está falando de uma desoxirribose, então seria o ácido desoxirribonucleico, beleza? As bases nitrogenadas é a parte principal aqui quando a gente fala desses nucleotídeos, porque vão ser eles que vão se conectar, né? Quando a gente for falar de um DNA, vai ser uma fita de dupla hélice, ou seja, vamos ter duas fitas que vão ter que se complementar para que a gente tenha a formação de uma molécula de DNA, tá? Então a gente tem que lembrar quais são os nomes dessas bases nitrogenadas, certo? Importante lembrar a guanina, citosina, adenina, mas a gente já tem um pequeno impasse aqui quando a gente fala de timina ou uracila, tá bom? A timina e a uracila, elas são moléculas, são bases nitrogenadas específicas ou do DNA ou do RNA, tá? E como vocês podem ver aí no próprio slide, timina está associado ao DNA, quando a uracila está associada ao RNA, beleza? A gente também vai ter classificações para essas bases nitrogenadas quando a gente observa, por exemplo, o anel aromático ali, né? Se a gente tiver a presença de dois anéis aromáticos, a gente está falando de uma base nitrogenada purina, tá? Então, nesse caso, dessa base nitrogenada bem aqui, ou pode ser uma adenina, ou pode ser uma guanina, pela simples presença das duas bases, das dois anéis aromáticos, tá bom? E quando a gente fala de pirimidinas, a gente está falando de apenas um anel aromático, pode ser ou citosina, ou timina, ou uracila, tá? Importante lembrar que é interessante que vocês façam essa associação, né? Se lembrem de água, vocês fazem água, AG. Então a água estaria associada às bases nitrogenadas purinas, né? E a gente vai ter uma regra bem específica para a ligação dessas bases nitrogenadas, de forma que citosina vai sempre se ligar à guanina e a adenina vai sempre se ligar à timina, tá bom?
Então, realmente, a gente sempre vai ter que ter essa associação, de forma que a gente tem uma regra na bioquímica chamada regra de Chargaff. E se você observa uma certa concentração de, por exemplo, adenina na uma célula de DNA, você vai ter uma concentração igual de timina, porque elas sempre vão ter que se complementar dentro da célula, tá bom? E essas ligações também vão ter certas forças assim atuando por si. Então, a ligação entre uma citosina e uma guanina, ela tem 3 pontos de hidrogênio, que é uma ligação relativamente mais forte que uma ligação entre uma adenina e uma timina, que só tem 2 pontos de nitrogênio, tá bom? Então, realmente, quando a gente for falar de DNA, a gente está falando de duas fitas, né? Então, a gente tem uma fita na esquerda e uma fita na direita. A gente vai ter as fitas da esquerda com as bases nitrogenadas de lá e a fita da direita com as bases nitrogenadas necessariamente correspondentes, tá bom? Indo nessa sequência aqui de 5 a 3, tá? Então, a gente leria essa fita aqui de cima para baixo, essa aqui de baixo para cima. De forma que a guanina sempre vai ter que estar localizada no mesmo sítio da citosina para que haja essa conexão assim, tá? E o resultado é que os nucleotídeos eles são células pequenas que a gente pode chamar de monômeros, né? Mas quando a gente considera a célula de DNA como um todo, a gente pode chamar que a gente está observando polímeros ali. Polímeros de nucleotídeos que estão se juntando para formar o que a gente vai chamar de célula de DNA. Vai ser responsável pela formação de proteínas específicas que vão ser decodificadas a partir do código genético, beleza? Fitas de DNA aqui, dizendo mais rapidamente como é que vai ser a estrutura dela, né? Que nem eu falei, são fitas de dupla hélice, como a gente chama, de forma que elas vão estar sempre se cruzando assim. Difícil mostrar nesse plano 2D, mas se a gente fosse observar a célula de DNA no plano 3D, vocês veriam que elas iriam estar se circundando assim, para poder dar suporte para essas pontes de hidrogênio, tá bom? E que nem eu falei, vocês precisam necessariamente associar guanina à citosina e tinina à adenina, tá? Então a gente nunca vai ter uma exceção. Sempre quando a gente ter uma concentração observada de guanina, a gente vai ter a mesma concentração de citosina por causa dessa complementação. É a mesma coisa para a adenina e a tinina, beleza? Então no caso aqui, esse slide está um pouco corrompido, beleza? Mas aqui, se a gente tiver, por exemplo, essa sequência aqui de DNA, né? Seria uma fita simples aqui, seria só uma dessas fitas, sei lá, por exemplo, o lado esquerdo aqui, a gente tem adenina, adenina, timina, guanina, guanina, citosina. Se a gente for ver como é que seria a fita complementar dessa fita de DNA, a gente faria aquela associação, né? Adenina vai se conectar à timina, adenina à timina, timina, adenina, guanina, à citosina, tá? De forma que é sempre mesmo essa questão de fazer essa complementação com os opostos, tá? Então associem, citosina conecta com guanina, adenina com timina, beleza? E o que é um gene? O gene seria partes dessa estrutura do DNA que vai decodificar uma característica específica do ser humano, certo? Como, por exemplo, a cor dos olhos. A gente vai ter um gene que vai ser responsável para decodificar a cor dos olhos de um ser humano de acordo com como está disposto com o material genético, tá bom? Então, é realmente a partir do DNA que a gente vai ter todo, sei lá, o código genético que a gente vai decodificar o nosso genótipo. E é a partir disso que a gente tem toda a questão da variabilidade genética que vai, por exemplo, sustentabilizar a teoria da evolução. E a gente também tem alguns tipos de RNA que são bem importantes quando a gente for falar a posterior sobre tradução e transcrição. Mas principalmente a gente tem que lembrar que o RNA é simplesmente uma fita simples de material genético, tá bom? E qual é a coisa importante? Quando eu falei de bases nitrogenadas, ele não possui timina. Ele possui simplesmente uracila. Então, se a gente fosse decodificar, por exemplo, essa sequência aqui, onde a gente tiver adenina, né? Que a adenina iria se conectar com timina. Mas já que a gente não vai ter timina numa célula de RNA, a gente vai conectar com uracila, tá bom? É importante pensar nisso, porque isso pode vir a ser bastante útil. Então, a gente sabe que o RNA é simplesmente uma fita simples de material genético que também vai ter citosina, guanina, adenina, mas não vai ter timina, vai ter uracila. Importante pensar nisso. A gente vai ter 3 tipos de RNA que são importantes para a gente fazer, por exemplo, a síntese proteica, tá bom? O primeiro RNA, que é um dos mais importantes, inclusive vocês observam aí, né, quando a gente fala da vacina da Pfizer, é uma vacina de RNA mensageiro, é uma vacina que está carregando esse RNA mensageiro que dentro desse RNA mensageiro está todo mais ou menos o endereço de proteínas, tá? Seria mais ou menos como um ribossomo ir decodificar o material genético para síntese proteica. Então aqui a gente vai ter milhares, milhares, milhares de bases nitrogenadas que vão decodificar aminoácidos específicos para posteriormente
gerar um polipeptídeo, que seria uma proteína, né? Essa proteína seria geneticamente idêntica a como estaria ali disposto no material genético, beleza? O RNA-T é o RNA que vai ser responsável também na síntese proteica para trazer os aminoácidos que são endereçados pelo RNA mensageiro, certo? Então dizemos, por exemplo, o RNA mensageiro entra no ribossomo ali para mostrar quais são os aminoácidos que a gente precisa. E o RNA transportador vai ser realmente aquele que vai trazer os aminoácidos que são gerados no RNA ribossômico para o nosso ribossomo, e a partir dali a gente vai ter a geração de proteínas e enfim, beleza? Então seria mais ou menos assim: o RNA mensageiro entra num ribossomo e vai mostrar todo aquele material genético que está presente ali com todos aquelas proteínas, aqueles aminoácidos, tá? Então quem vai trazer os aminoácidos para a gente poder gerar nossas proteínas vai ser os RNA transportadores, tá bom? Eles vão se comunicar com o RNA mensageiro, com o que a gente vai chamar de anticódon, e ele vai trazer os aminoácidos para que a gente possa gerar cadeias de proteínas. E a geração desses aminoácidos é feita realmente no RNA ribossômico, beleza? Um dos processos que a gente vai ver que é importante na bioquímica é a replicação do DNA, que é quando a gente vai ter a divisão celular, né? Por exemplo, por mitose, a gente tem a interfase, profase, metáfase, anáfase, telófase. A gente vai ter que ter a replicação, ou enfim, a gente vai ter que ter aquela célula vai ser geneticamente idêntica à célula anterior, né? Então a gente vai ter que essa célula de DNA, ela vai ter que se duplicar para que ela possa passar seus genes para a próxima célula também, tá? Então isso é importante e a gente chama esse processo de ou duplicação ou a replicação do DNA. A gente vê que, por exemplo, a gente tem uma célula mãe aqui, né? A célula mãe de DNA, ela vai gerar duas células geneticamente praticamente idênticas à célula anterior, tá? Então a gente vai ver que essa célula vai praticamente se partir ao meio e a gente vai ter duas novas fitas de DNA. E a gente vai ter a formação agora de fitas que vão ter que ser necessariamente correspondentes a essas fitas de DNA que foram geradas, né? Que nem eu falei anteriormente, a gente vai ter fitas que, por exemplo, a gente vai observar as bases nitrogenadas, a guanina vai ter que se ligar com a citosina e a timina vai ter que ligar com a adenina. Então a gente vai gerar novas fitas para a gente assegurar que isso aconteça e realmente ter a formação de células de DNA, tá bom? Duas proteínas são muito importantes que vão estar aqui. Primeiro é a proteína helicase, que vai ser responsável por quebrar essas pontes de hidrogênio e fazer duas fitas de DNA para que a gente possa fazer a replicação desse DNA, tá bom? E a outra proteína que é muito importante é a proteína DNA polimerase, que vai fazer a formação de novas pontes de hidrogênio entre as novas fitas que foram geradas, esses filamentos novos aqui, né? É interessante quando você faz um teste de Covid e você está fazendo uma PCR, né? Você está fazendo uma reação em cadeia da polimerase, que aquilo ali está tentando identificar se você está com o material genético do coronavírus no seu organismo, beleza? Isso é semi-conservativo, dizendo que a gente vai ter sim a conservação do material genético do DNA anterior, como vocês podem ver aqui pela fita de DNA que está em preto, mas a gente também vai ter a geração de novas fitas, que são as fitas que estão em amarelo, tá bom? Então seria material genético novo ali, não necessariamente diferenciado, mas pode ser que haja, por exemplo, uma mutação genética ali que vai fazer a variabilidade genética acontecer. Outro processo que é muito importante, que ocorre agora com a presença do RNA, né, no ácido ribonucleico, é a transcrição. Que a gente vai ter, que ocorre quando a gente faz a divisão de uma célula de DNA entre duas fitas, mas a gente quer agora gerar proteínas, a gente não quer duplicar o DNA, por exemplo. Então a gente vai cortar essa célula de DNA ao meio, para que a gente tenha, por exemplo, essa sequência aqui de bases nitrogenadas, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente pega uma célula de RNA mensageiro e vai acoplar ela de lado com a célula de DNA e a gente vai observar as bases nitrogenadas, né? A gente vai fazer praticamente aquela tradução que a gente faz, né, entre adenina, timina, guanina e citosina, sempre sendo complementares, mas tem um adendo que quando a gente vai tratar de, por exemplo, DNA e RNA, a gente vai ter células que vão ter especificamente timina, que são células de DNA, e a gente vai ter células que vão ter especificamente uracila, que são as células de RNA. Então, no exemplo, seria mais ou menos aqui, né? Em uma célula de DNA que a gente fosse fazer o complementar dela, a adenina ligaria com timina, não é mesmo? Para outra célula de DNA. Mas no caso da RNA, aqui a gente faria adenina ligando com uracila, né? Porque infelizmente no RNA nós não vamos ter timina. Então vocês podem ver que segue essa lógica, né? Adenina liga com uracila, iria se ligar com timina se tivesse, mas não tem. Timina vai ligar com adenina, né?
Guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, 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 uracilo, uracilo, uracilo. Beleza? Segue essa lógica aí, mais ou menos. E no final, quando a gente tem a geração de uma nova fita, essa fitazinha aqui de RNA que trouxe aquele material, é, aquele código genético que foi trazido por conta do DNA, a gente vai ter que as fitas de DNA vão se juntar novamente e a gente vai ter a formação do RNA mensageiro que vai levar este código para o nosso ribossomo. E é a partir do ribossomo que a gente vai ter o processo de tradução, certo? Importante a gente saber o que é um códon, tá bom? O códon vai ser uma sequência de 3 bases nitrogenadas que vai formar um aminoácido. Ele sempre vai começar com este códon que a gente chama de AUG, que é o códon que codifica o aminoácido chamado de metionina, que é o códon de início ali que a gente vai começar toda a nossa transcrição genética, certo? Então a gente vai falar que essa estrutura aqui, meio circular, é o nosso ribossomo. Ele está recebendo o nosso RNAM em sequência, tá? Esse RNAM vai aqui da direita para a esquerda, passando todo esse código genético entre o ribossomo e vai ficar mostrando quais são as proteínas que ele quer decodificar, tá? Quais são os aminoácidos que ele quer para poder decodificar essa proteína. Isso ocorre no citoplasma, que nem eu falei, vai ocorrer dentro do ribossomo e vai ocorrer tanto com a presença do RNA transportador quanto do RNA mensageiro. O que acontece é o seguinte: a gente vai ter que o RNA mensageiro fica passando e o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos que ele quer aqui, tá? Então, se a gente quer o aminoácido que codifica o começo, né, o códon de início, a gente vai ter o anticódon que vai se ligar aqui com aquela mesma lógica de fitas complementares e ele vai trazer realmente aqui, por exemplo, a metionina, né, que é o aminoácido de começo. Então ele vai ficar trazendo os aminoácidos que são requisitados por esse RNA mensageiro, que são produzidos lá no RNA ribossômico, tá bom? E essas ligações que a gente vai dizer quando a gente tem a presença de mais e mais aminoácidos, a gente vai estar formando ligações peptídicas entre esses aminoácidos que vão formar no final uma proteína maior, né? Uma macromolécula que a gente realmente vai chamar como proteína. E no fim, a gente também vai ter um códon que a gente chama de códon de parada, né? Se a gente tem um códon de início, que é o AUG, a gente também vai ter um códon de parada, que são vários, tá? No caso do códon de início, a gente só tem a metionina, mas a gente tem vários códons de parada que eu não vou me aprofundar aqui, tá? Mutação é uma coisa que ocorre no nível genético também, que é muito importante, por exemplo, quando a gente fala da teoria de evolução de Charles Darwin, né? A gente fala hoje em dia da evolução genética que ocorre para a especiação de algumas espécies, que ocorre naturalmente dentro de alguns indivíduos, mas também pode acontecer por indução, né? Por exemplo, quando você sofre radiação ionizante, aquela radiação ionizante vai atacar você em um nível celular e ela vai estar forçando que as suas bases nitrogenadas mudem e, enfim, seu código genético mude. Essa mutação pode ocorrer em 3 níveis, sendo esse molecular, quando a gente ataca os nucleotídeos ali já diretamente nas bases nitrogenadas, cromossômica, quando a gente atinge um gene específico, então um gene que, por exemplo, pode mudar a sua cor dos olhos, ou sei lá, o tamanho dos seus dedos, algo assim, aquilo ali é quando a gente fala uma característica específica. E genômica é quando ela está com o genoma como um todo, né? Então, por exemplo, o ser humano tem 44 cromossomos mais 2 que caracterizam o sexo, né? Então a gente pode começar a ter 45 cromossomos, a gente pode começar a 43 cromossomos, pode afetar um cromossomo como um todo, toda uma porção daqueles cromossomos, enfim. Isso é bem desvantajoso, certo? Porque pode ser uma coisa que afete bastante a saúde de uma pessoa. Mas é importante ressaltar que a mutação é um processo natural e sem ela a gente não teria a questão da variabilidade genética que a gente tem por parte de algumas espécies, tá bom? E a gente também tem a biotecnologia, que é a parte que vai estudar todos esses processos, vai envolver tecnologias que vão manipular o material genético para que a gente atinja resultados que a gente almeja, tá? Então, por exemplo, são os alimentos transgênicos, né? Que são os alimentos que naturalmente vão espantar pragas e vão tentar ser o mais nutritivos, vão tentar ser o maior possível, tudo pela questão da manipulação genética que ocorre por conta da tecnologia em si, tá? Isso acontece por conta de enzimas de restrição que a gente conseguiu desenvolver, que elas vão tentar cortar, certo, parte do DNA aqui, como vocês podem ver, e vão tentar inserir essa parte do DNA em outras células, em outros seres vivos, sei lá, pegar material genético de uma abelha e, sei lá, tentar introduzir numa bactéria. É mais ou menos esse o objetivo. A gente tem exemplo disso, principalmente quando a gente fala de alimentos transgênicos, né? Mas também tem os exemplos de bactérias que começam a produzir insulina dentro de alguns seres vivos, como por exemplo seres humanos, para tentar combater a diabetes, né? Para que o ser humano consiga realmente digerir o açúcar que está sendo ali
ingerido, beleza? E outro exemplo de biotecnologia é quando a gente fala de clonagem também, né? Que a gente tem células anucleadas, que são os óvulos, e a gente tenta fecundar elas com o próprio material genético de alguma ovelha, por exemplo, né? Que foi extraída. A gente tem problemas ainda com a clonagem, porque a gente pode sim clonar seres vivos, mas a gente vai ter que esses seres vivos clonados vão estar praticamente mortos, né? Porque nossos cromossomos, eles têm regiões que a gente chama de telômeros, esses telômeros vão se desgastando com o passar da vida. Então, se você tenta pegar o material genético de uma ovelha adulta, aquele material genético já vai estar desgastado e você vai ter uma ovelha desgastada que vai nascer daquela clonagem, tá bom? Então, infelizmente, tem muito espaço para se desenvolver aí ainda. E era só isso. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.